Você sabia que a ciência comprova que a meditação é tão benéfica que é capaz de mudar o formato do nosso cérebro? Controla o estresse, a ansiedade e te deixa mais inteligente. Continue aqui comigo, que nós vamos falar sobre este impressionante fato. Olá, meus amores, sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal Golden Efficient. O meu nome é Gleide Neubana, a sua terapeuta do terceiro milênio. Você já deve ter ouvido que a grande mudança que desejamos ver no mundo, ela deve começar por nós mesmos, não é mesmo? E uma das melhores ferramentas para se chegar a este processo, com certeza, é a meditação, viu? São conselhos de grandes sábios, gente. Você pode até achar que essa história de meditar seria uma coisa da galera das humanas, os cientistas, e que não serve para nada, ok? Mas existem sim inúmeros cientistas espalhados pelo mundo que já confirmaram os reais poderes que a prática da meditação ela tem em nossas vidas e, consequentemente, em toda a sociedade. Para explicar tudo isso, o canal Infognóstica, tá? Ele fala sobre espiritualidade e ciência. Esse canal, ele desenvolveu uma série de animação nomeada por A Ciência do Yoga, que mostra todos esses benefícios constatados pela ciência. Para começo de conversa, para entrarmos nessa história, precisamos voltar um pouquinho aí no tempo, viu, gente? Há cerca de 2000 anos atrás, os primeiros místicos procuravam no isolamento um consolo para suas questões interiores. Claro, né? Como sempre acontece, questões interiores, emocionais, sofrimento, soluções. Antes das soluções vem o quê? A pesquisa. Então, nesse tempo, já naquele tempo, os sábios geralmente eram atingidos por uma série de pensamentos e emoções pessimistas, que levavam a outros pensamentos ainda mais negativos. Nada diferente dos dias de hoje, não é mesmo, gente? Quantas pessoas não vivem aí de negativismo? Atenção! Foi então que descobriram que se eles parassem de alimentar esses pequenos pensamentos negativos, ou seja, deixar que uma ideia ruim levassem a outra, essa costura infinita, né? E assim sucessivamente, vagarosamente as suas mentes encontravam o silêncio. E era nesse silêncio que se podia encontrar o responsável sentimento por mudar o seu estado de espírito. Concluindo, nesse silêncio mudava o estado de espírito de dentro para fora, alcançando a paz interior que tanto buscamos. Os místicos da Índia chamaram dessa descoberta de Vipassana, que significa algo como ver claramente. E é também uma das mais antigas técnicas de meditação, pode acreditar. Mas a meditação não é uma balela? Não. Bom, se assim fosse, meus amores, não se praticava ou não estaríamos praticando até hoje, 2000 anos depois dessa maravilhosa descoberta, certo? Então, para comprovar essa história, finalmente, no início dos anos 2000, a ciência ela resolveu estudar o efeito cerebral dos praticantes de meditação. E a constatação
surpreendeu e muito. Desde o início dos estudos cerebrais, lá no começo dos tempos, acreditava-se que o cérebro ele era capaz de sofrer alterações físicas durante a sua vida. Naquela época, o cérebro era considerado sólido, como um concreto. Mas com os estudos, essa hipótese ela foi completamente descartada. Foi constatado que o cérebro ele poderia realmente mudar a sua estrutura. Ele pode ser moldado e religado. Esse fenômeno foi chamado de plasticidade cerebral. E isso pode acontecer de maneira positiva ou negativa. Vamos ver já já. Depende do modo que você usa o seu cérebro, tá bom? Então, uma série de pesquisas foram feitas também, comparando o cérebro de praticantes de meditação com os de não praticante. Os cientistas perceberam que as diferenças estruturais entre eles são impactantes, ok? Então, descobriram também que a conectividade funcional do cérebro em repouso ficou consideravelmente mais tranquila entre os praticantes de meditação, em comparação com os demais que não praticavam. A amígdala dos praticantes de meditação, esta é uma região onde se processa o medo, a ansiedade, a agressividade, tá bom? Então, essa amígdala diminui de tamanho nos praticantes de meditação. Já a massa cinzenta, que é responsável pela aprendizagem e memória, aumentou de tamanho, ok? Essa massa cinzenta, ela ficou maior, gente. Todos esses indícios fizeram com que os neurocientistas envolvidos nesta pesquisa, concluíssem que a meditação é realmente capaz de fazer uma mudança real na vida das pessoas, sem contar que você pode praticar em qualquer lugar e sem nenhuma restrição, não é? E sem nenhuma contraindicação, gente. E tudo isso que eu falei vai muito mais além da neurociência, tá bom? Não foram apenas os cientistas que deram o braço a torcer para essa prática milenar tão grandiosa, né? Os psicólogos, eles se renderam aos fatos científicos. O simples fato de meditar com regularidade e disciplina lhe dá o entendimento de que os seus pensamentos não são reais, ou seja, lhe dá a oportunidade de analisar tudo o que se passa em sua cabeça e ir derrubando seus medos, neuroses, mitos e aqueles sentimentos autodestrutivos que não é nem bom ficar pronunciando, né? Deus me livre. Essa prática pode ser vista de forma muito clara em sessões de terapias, como aqui na terapeuta quântico, né? Onde as pessoas aprendem através dos estímulos do terapeuta a enxergar a falsidade dos seus pensamentos, concluir que eles são apenas uma representação da realidade e não a realidade em si, tá bom? Porque normalmente a mente nos manipula, né, gente? Temos que ter atenção a isso. Você agora deve estar se perguntando, como isso pode me ajudar? Vamos lá. Imagine que você ouve algo que não lhe agrade, que um colega de trabalho te falou. Ele te disse alguma coisa e não te agradou. Como uma pessoa normal, logo vai começar a borbulhar em sua mente dezenas de pensamentos, como: por que ele falou isso? Estão querendo me ofender, certamente, né? Eu não mereço ser tratado assim. Sabe? Essas frases de vitimismo, né, que de vez em quando nos vêm à tona,
Um pensamento negativo acaba levando a outro, e a outro, e a outro. E assim vai essa costura toda, tá bom? Quando você se der conta, se tornou uma pessoa amarga também. Bom, já o que a filosofia Vipassana faz por você é clarear a sua visão sobre esses momentos de sua vida, te fazer concluir que tudo isso são apenas histórias da sua cabeça. Não significa que você ficará mais passivo a tudo, mas perceberá que o tudo, na realidade, não é tanta coisa assim. E por isso, não vale de jeito nenhum aos aborrecimentos, né, que você passa, ou melhor, desperdiçar a sua energia. Para quê? Não vale a pena, não é mesmo? Até parece que é fácil, né? Quando você ouve falando assim, né? Bom, mas vamos lá. Quando a gente fala em meditar, logo vem à nossa cabeça um yogi sentado na posição de lótus, um incenso ao do lado, uma playlist da maravilhosa cantora Enya e o famoso mantra Om. Não é mesmo? Vem sim, não vem? Essa ideiazinha na cabeça? Pois não precisa disso, gente. Meditar também pode ser bem mais simples do que você pensa. Como, por exemplo, respirar, que foi no vídeo de anteontem. Eu vou deixar aqui no link, na descrição deste vídeo, ou aqui em cima, tá bom? Ir ao teatro, dançar, pescar, enfim, estar em contato com a natureza, com a nossa amada terra, a nossa querida Mãe Gaia. Pode ser excelentes técnicas para começar a limpar a sua mente das neuroses cotidianas. Então não perca tempo. E olha, mas tenha muito cuidado, viu? Assim como a meditação pode transformar o teu cérebro para melhor, viver reclamando também pode afetar o seu cérebro. Esse é um alerta dos estudiosos, tá? Segundo os estudiosos, o pensamento ele tem o poder e consegue criar a nossa realidade. Crise, roubalheira na política, desemprego, preço do feijão. Hoje em dia temos motivos de sobra para reclamar e muito mais. Mas saiba que o mimimi exagerado pode prejudicar o seu cérebro. E quem diz isso não é o seu amigo que não aguenta mais tanta reclamação, viu? Que está ouvindo aí o seu mimimi o dia inteiro. Não, não é ele não. É a própria ciência. A própria ciência viu essas coisas. Então, segundo um estudo feito pelo cientista e filósofo Stephen Perton e divulgado no Curious Asp, as emoções negativas, tanto vindas da gente mesmo quanto de outras pessoas que estão ao seu redor, né, afetam o nosso organismo muito mais do que imaginamos. Para esses especialistas, algumas pessoas não conseguem dar um up na vida justamente por não pararem de se queixar ou de se vitimizar, né? Então, a teoria desse doutor, né, ela afirma que o pessimismo e as reclamações sempre produzirão mais do mesmo. Ou seja, você entra em um ciclo vicioso ou de vitimismo e vai ficar ali naquela roda de samsara. Bom, resumindo, o nosso cérebro funciona assim. Sempre que temos um pensamento, uma sinapse faz tipo uma ponte, tá bom? É um tipo de uma ponte com uma outra sinapse. Essa seria uma ponte que passa informação ou um pensamento, ok? De um ponto para o outro. Mas, Gleide, o que é uma sinapse? Vamos lá ver.
Segundo o doutor Steven Perton, sinápses são zonas relativas de contatos que são responsáveis por transmitir informações de uma célula para outra célula no nosso cérebro, ok? Ficou clarinho? Beleza, vamos lá. Que juntas disparam e se mantêm juntas, tá bom? Assim, define ele, citando a neuroplasticidade, a ciência de como a gente constrói as suas conexões com base em tudo aqui é repetidamente exposto, gente. Se pensarmos muito negativamente, o cérebro vai encurtar e facilitar que esse tipo de pensamento se propague mais e mais. E isso pode sim alterar a nossa personalidade, nos deixando pessoas mais desmotivadas e sempre para baixo. Mas não precisa se desesperar. Como seres racionais, temos nas mãos o poder de modificar este processo antes que seja tarde demais. Mas como? Simples, escolhendo criar pensamentos mais positivos e de harmonia, o que garante que o nosso cérebro e a nossa personalidade sejam modificados para o bem e não para o mal. E o que fazer com o meu amigo reclamão? Sabe quando você está numa boa, de tanto ouvir o seu amigo reclamar, também vai ficar numa vibe negativa. Tu tá ali numa boa, mas o seu amigo te puxa para essa vibe negativa. Então isso acontece, porque toda vez que escutamos fofocas, problemas, dramas, lamúrias, temos nosso organismo afetado, bioquimicamente falando, gente. Que é muito, né? O que diminui as nossas chances de nos mantermos felizes e animados. Isso também revelam os estudos. São os famosos vampiros que andam por aí, tá? Então, stop, diga não, ok? Fora que, ao estar ao lado de quem só reclama, ficamos ainda mais expostos ao estresse. Isso não quer dizer que você não pode ser um bom amigo e tentar ajudar aqueles que te procuram para desabafar, né? Mas fique esperto e ofereça o seu ouvido com moderação e sabedoria, tá bom? Exercite a ciência da felicidade. Existe algo que também podemos ajudar neste processo de deixar para trás as reclamações do tipo: ó vida, ó azar, ó céus, que dia, que chuva, que calor, né? Todas essas aí. A ciência da felicidade, de acordo com o Dr. Perton, se refere a sair a todo custo deste comportamento de queixas contínuas. Pois o pensamento, ele tem poder e consegue criar a nossa realidade, como eu já disse antes. Então, se você está sempre reclamando e menospreza o seu próprio poder de mudar a sua própria realidade, você simplesmente não acredita que você tem o poder de mudar tudo isso, gente. E assim, com esta forma de pensar, você nunca vai mudar nada em sua vida. Vai ficar sempre na roda de Sansara, sempre mais do mesmo, ok? Esse é um alerta do cientista, ok? Agora, mais do que nunca, se você deseja um outro estilo de vida, procure mudar a sua forma de pensar. Seja mais positivo, otimista. Evite contatos ou climas, lugares, né, que vão te roubar esta energia e te colocar numa roda de estresse. Evite isso, tá bom? Então,
Acredite também que você tem esse poder para transformar o seu mundo. Somente você. Somente você. Se não, quem mais? Muita gente fica esperando aí que o presidente, né, o governo muda a vida dele. Não, não. A hora é agora. Então, agora que você já sabe o esquema, tem que jogar mais pensamentos positivos nessa sua cabecinha. Mais alegria. E ter o cuidado para que as bad vibes não invadam a nossa mente. Tá bom? Acredite em si mesmo. Eu acredito em você. Nada acontece por um acaso. Caso contrário, você não estaria aqui agora comigo. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like. Se não for inscrito, se inscreva e não se esqueça de apertar o sininho para não perder as nossas notificações, tá bom, meus amores? Compartilhe, pois poderá beneficiar a outras pessoas que talvez são vítimas da vida inteira, não? Ou amam mimimis, ou amam notícias más, fofocas. Ai, deixa pra lá. Meu muito obrigada por você existir, tá? Muito obrigada por você ser quem você realmente é e fazer parte desta linda família cósmica. Namastê e Hariom.